Boa noite, gente, boa noite. Hoje nós estaremos lendo o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nos versículos 15 e 16. Eu estava pensando hoje assim, sabe? Eu vou mesclar os textos que eu já tenho pronto, com o pão diário e com alguma coisa que eu trouxer para ler na hora, para ler um texto na Bíblia e falar sobre ele. Não voltei mais em Mateus 13, mas sabe por quê? É complicado a gente ficar seguindo um livro. Para seguir um livro assim, tem que ser quando você está fazendo um curso, entendeu? Então nós vamos hoje de Lucas 5, 15 e 16. Porém, a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Então vamos ao texto. O Senhor Jesus fez muitos milagres, muitas curas no seu ministério terreno. As multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Muita oração, muito poder, né? Pouca oração, pouco poder. Jesus não estava preocupado com fama. Sua alegria era fazer a vontade do Pai. Por isso, apartava-se para lugares solitários e orava. Ele sabia que o poder vinha do alto, da comunhão com Deus, pois saíra de lá e para lá voltaria. Em João 17, versículos 4 e 5, está escrito assim, Jesus dizendo: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. O Senhor nos ensina em Mateus 6, como orar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. O fato de procurarmos um lugar secreto para a oração é fundamental. Se não fosse assim, nosso Senhor não nos teria estimulado a fazer. Entretanto, a oração coletiva na congregação não pode ser dispensada. Sabe por quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, disse Jesus. Bem, é muito interessante essa coisa de oração. Agora, eu às vezes fico me perguntando, sabe? Porque eu não sou muito assim eu tenho meus momentos de oração particulares assim, sabe? Mas não são muito intensos não. Porque eu converso o dia inteiro com Deus. Tudo eu falo com Ele. Quem chegar na minha casa e me ver conversando, acha que eu estou conversando sozinha, né? Não, eu estou falando com Deus. Viu? Então, mas no início da conversão, eu
orava. Hoje, nem ajoelhar direito eu estou podendo, né? Por causa do problema no joelho. Mas no início da conversão, eu lembro que eu orava, e aí eu debruçava na beira da cama, assim, e, e até babava, dormia, sabe? Mas orava intensamente, sabe? Não é porque agora eu não preciso mais de orar, não, eu preciso, mas é porque meu relacionamento com Deus de oração tem sido assim. No decorrer do dia todo, quando eu deito para dormir, ai, a gente conversa muito. Eu coloco minhas aflições, que quem pode resolver é Ele, né? A gente precisa de um irmão em Cristo, de uma irmã em Cristo, para a gente dividir a carga, sabe? Mas a gente precisa disso. Quando eu morei em Betim, eu tinha uma irmã, a irmã Núbia, que me ganhou para Jesus. Nós ficamos um bom tempo, na quinta-feira, às 3 da tarde, orando as duas na casa dela, sabe? Eu ia para a casa dela porque minha filha ficava com minha mãe, que era acamada, e eu ia para a casa dela, sabe? Porque se ela viesse para a minha mãe ficava enciumada quando eu estava conversando com alguém. Então eu preferia ir para a casa da irmã. E a gente orou muito e Deus respondeu nossas orações e nos ajudou muito, não é? E agora a gente tem que orar aqui, porque quando a gente estiver lá não vai precisar de orar mais. Lá a gente vai louvar e louvar. Gente, uma boa noite para vocês. Na paz do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém?